A paz do Senhor, conectadas com Deus. Aqui quem vos fala é a cantora Ilma de Oliveira, moro no estado do Pará, sirvo o Senhor aqui no município de Orilândia do Norte. É um prazer poder estarmos aqui juntas para a ministração desta palavra, que Deus já falou ao meu coração. Agradeço às administradoras deste grupo, cantora Rosilene Martins, a irmã Jo e todas as irmãs que estão aí nos bastidores deste grupo, preparando propósitos, preparando cada esboço, cada tema, orando para que tudo dê certo e Deus tenha abençoado de uma forma muito grande. Eu tenho sido muito abençoada através dos propósitos deste grupo. Só Deus para recompensar cada uma de vocês. Então, nesta hora, nós vamos falar sobre oração para confissão e arrependimento. Está no livro de livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz assim: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Que lindo, né, queridos? Se nós pecarmos, Deus ele é misericordioso para nos perdoar. Só que tem um porém. Não só confessar, nós temos que abandonar. No momento que eu pecar, eu tenho que reconhecer que eu pequei. E além de eu reconhecer que eu pequei, eu tenho que confessá-lo e abandoná-lo. E quando eu abandono aquilo que eu fiz de errado, Deus, com a sua infinita misericórdia, ele vem com o seu amor, com sua graça e com seu perdão. E diz a Bíblia que ele joga no mar do esquecimento os meus pecados confessados e abandonados. Quantas pessoas hoje vivem sem ter sucesso na vida, porque tropeçam, pecam e apenas confessam, mas continua com as mesmas práticas. Foi lá, fez o mesmo pecado, amanhã, aí confessou para Deus. Quando for amanhã, ele torna a fazer a mesma coisa. Porém, ele não abandona as suas práticas, continua fazendo todo dia. Todo dia confessa, mas todo dia faz. Amados, a misericórdia do Senhor só nos alcança quando nós abandonamos de vez. Abandonar é esquecer e não praticar mais. É pedir a Deus que venha me dar a graça de abandonar aquilo que eu tenho desejo de fazer que Deus não agrada. Eu quero também falar sobre um pai, né, que está aqui no tema, né, foi me dado no tema, e eu quero falar sobre Jó. A palavra de Deus diz que Jó era um pai preocupado com a sua família. Ele era pai de 10 filhos, né? Jó era pai de 10 filhos, era 3 mulheres e 7 homens. E os filhos de Jó gostavam de fazer banquetes, um na casa do outro. E quando eles encerravam seus banquetes, Jó descia na madrugada oferecendo sacrifício a Deus, por ter preocupação de seus filhos ter pecado contra Deus até mesmo em pensamento. Olha a profundidade desse pai de preocupar com seus filhos, de ter pecado contra o seu Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro, sincero e temia a Deus. Ao homem e à mulher que teme a Deus, ele não concorda com coisas erradas. Ele sempre está preocupado de entristecer o nosso Deus. E Jó, ele tinha essa preocupação com seus filhos, deles entristecerem ao nosso Deus. E eu quero ler para vocês no livro de Jó. Jó capítulo 1 e o versículo 5 diz assim: glória a Jesus. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso, porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus.
em pensamento. Olha, Jó sempre fazia isso. Jó não fazia isso uma vez, mas sempre ele fazia isso com preocupação que os seus filhos poderiam ter ofendido a Deus, até mesmo em pensamentos. Amadas, queridas irmãs, esse tema, ele é muito forte, né? Quando a palavra de Deus diz que aquele que peca, mas não abandona o seu pecado, ele não tem sucesso na sua vida. Nós vemos o exemplo de Davi. A palavra de Deus diz que Davi, ele pecou. E quando Davi pecou, ele tentou esconder seu pecado. E o próprio Davi disse que enquanto ele tentou esconder, de não confessar seu pecado, ele se sentiu os seus ossos envelhecendo, ele se sentiu enfraquecido, morrendo aos poucos, porque a palavra do Senhor também nos fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Queridos e amadas, nessa manhã eu quero dedicar ao Senhor esta leitura de Provérbios também 22:5. Espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Glória a Jesus. A graça de Deus fornece força que precisamos para evitar o pecado e para vencê-lo. É a graça do Senhor Jesus que Deus nos fornece, que nos dá força, que precisamos para evitar o pecado. Um crente, uma mulher cheia de Deus, um homem cheio de Deus, que tem a graça de Deus, ele sempre está fugindo de evitar pecar. Glória a Deus. Também diz assim aqui, eu quero ler um pouquinho aqui para vocês, de um texto que diz assim: Ele não apenas perdoa-nos, mas também dá-nos o poder de superar. Dependemos do Espírito Santo para ajudar-nos a ajustar nossa mente ao que o Senhor quer, como o apóstolo Paulo exortou. Consideramos-nos mortas para o pecado, mas vivas para o Senhor. Aleluia! Consideremos-nos mortas, assim diz Paulo. Consideremos-nos mortas para o pecado, mas vivas para o Senhor. Aleluia! Podemos afastar-nos do pecado pelo poder dele e das roseiras espinhosas. Podemos nos afastar do pecado pelo poder do Senhor Jesus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre. Quero dizer para você, minha amada, que está vivendo um momento de mágoa. Confessa a tua mágoa. Você que está tendo mágoa do seu esposo, mágoa dos seus filhos, perdoa, libera perdão, confessa. Deus vai te curar, Deus vai te libertar. Eu quero orar por você que está se sentindo angustiada, com a alma batida. O Senhor é contigo, mulher. O Senhor te levanta, o Senhor te ergue, porque Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, sempre e eternamente. Amém. Glória a Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, é o Senhor que nos purifica de todo pecado, é o Senhor que nos limpa. Diz a palavra do Senhor em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. No livro também de 1 João 3, 21 e 22 diz assim: Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que ele é agradável. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32:5. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3:19.
Arrependei-vos. Primeiro eu tenho que me arrepender, depois eu tenho que me converter, para que os meus pecados sejam cancelados. Oh, aleluia! Os que encobrem suas transgressões jamais prosperará. Quem não confessa seus pecados jamais será uma pessoa próspera. Quero orar por você nesta hora. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é diante da presença do Senhor que eu entro agora. Eu quero orar por esta família, por este casamento, por esta mulher, por este homem, por este filho. Pai querido, por essa pessoa que sempre tropeça no mesmo pecado e não dá conta, Senhor, de vencê-lo. Mas nesta hora, Pai, eu quero orar por essa pessoa, que ela seja liberta pelo poder que há no teu nome, que ela seja curada, que ela seja livre, Pai, do seu pecado. Perdoa, Senhor, o teu filho, perdoa a tua filha, nos perdoa, Senhor. Eu oro pedindo em nome de Jesus, Pai amado, tu és o Deus que nos perdoa e nos livra. Oh, Pai querido, visita, Pai querido, este lar, visita esta família e dá vitória. É no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai, entra com providência, entra com milagre, faz um milagre, Senhor. Oh, aleluia, liberta este homem, liberta esta mulher, Pai, que peca, mas não dá conta de confessar, ou até confessa, mas não dá conta de abandonar, Senhor, esse pecado. Liberta pelo teu poder glorioso, Pai. Eu te peço e oro, Deus, nesta hora, visita esse lar, esta família, esse casamento, esse pai de família, Pai, que está passando por um momento difícil. Deus, tu és justo e fiel para nos perdoar. Assim eu oro, papai querido, assim eu busco de ti força e graça, nos dá força para vencer, ânimo, em nome de Jesus. receba a cura, receba o perdão de Deus. Deus está pronto a perdoar o que confessa e deixa. Ele te perdoa, Ele te cura, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus.